Oi turma, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Revolução Cubana, tá? Mas para a gente chegar à Revolução Cubana, a gente tem que passar pela independência de Cuba, tá? Uma ilha, né? Que era uma colônia de da Espanha, era uma colônia espanhola e que se torna independente aí no final do século XIX. E essa independência ocorreu aí após a Guerra Hispano-Americana, né, que foi uma guerra em 1898. Foi entre Espanha e Estados Unidos e, na verdade, essa guerra, né, culminou aí com a tomada de Cuba, Porto Rico, Filipinas, ao domínio espanhol, tá? Essa guerra, assim, meio que forjada pelos Estados Unidos, né, porque acusa a colônia espanhola de ter derrubado um de seus navios. Por causa da superioridade bélica dos Estados Unidos, a coroa espanhola perdeu a guerra, né, e perdeu também as ilhas ali do Havaí. E aí os Estados Unidos declaram a independência de Cuba. Após isso, o que os Estados Unidos faz? Eles ocuparam militarmente a ilha, aprovam uma emenda chamada Emenda Platt em 1903, tá? Essa emenda concedia alguns direitos aos Estados Unidos, como intervir militarmente na ilha de Cuba, toda vez que eles achassem que os seus interesses econômicos, interesses políticos estavam sendo afetados, eles podiam restringir as relações comerciais de Cuba com outros países, tá? E as melhores terras da ilha de Cuba, elas eram reservadas para as empresas norte-americanas desenvolverem agronegócios. Tudo isso, todas essas medidas feitas nessa emenda Platt abalou muito Cuba, levou muita gente à miséria e, de certa forma, impedia o crescimento do país, né? Que era recém-independente. Isso tudo estimulou o quê? Que surgissem os primeiros movimentos revolucionários em Cuba. Eram movimentos de cunho nacionalistas, que desejavam alcançar o poder, mas que alcançaram poder tendo um presidente que defendesse os interesses da população, um presidente que defendesse de fato o povo cubano, assim como os Estados Unidos sempre foi com aquele sentimento nacionalista, era assim que Cuba queria ser. E não somente um presidente que fosse aliado aos interesses dos Estados Unidos, não era isso interessante para Cuba, né? E aí, temendo que os nacionalistas chegassem ao poder, em 10 de março de 1952, o presidente da época, que era Fulgêncio Batista, dá um golpe e anuncia a ditadura. Só que os militantes não vão gostar disso. No ano seguinte, em 26 de julho de 1953, Fidel Castro, né, e seus aliados promovem o que eles chamam de assalto ao quartel Moncada. O objetivo era fazer o quê? Era derrubar a ditadura, né? Era roubar armas, roubar munição, era fortalecer aquele movimento, mas de uma forma armada mesmo, tá? E aí esse assalto que foi planejado aí por Fidel Castro acabou sendo um fracasso. Muitos revolucionários foram presos, torturados. Fidel Castro escapou, né? Ele é condenado, ele ficou no exílio no México, né? E ele era advogado. E ele mesmo, como sendo advogado, ele mesmo se defende. E durante o seu discurso, esse discurso dele teve um título: A História Me Absolverá. E aí o que acontece? Com o seu envio para o exílio, ele fundou, mais para frente, né, ele vai fundar um movimento chamado 26 de Julho, que era
assim, tipo uma forma, uma alusão, né, àquele assalto que eles tinham dado, que não tinha dado certo. E aí, quando ele estava exilado no México, ele organizou um outro movimento, né, um movimento guerrilheiro. Só que ele não vai sozinho nessa. Dessa vez ele tinha apoiadores. Ele conhece através de seu irmão, que se chamava Raul Castro. Ele conhece Ernesto Che Guevara. Eles juntos, aí, os três juntos, vão arquitetar um plano. Esse plano era um plano guerrilheiro mesmo, tá? E nesse plano, eles, além do plano guerrilheiro para salvar Cuba, eles querem também tomar uma parte de Cuba chamado Sierra Maestra. Sierra Maestra era uma região serrana de Cuba, tá? E aí, em 1956, eles voltam para Cuba. Ele e aqueles outros dois, né, que são o irmão e o Che Guevara, que são revolucionários. E lá eles vão dar um início ao movimento guerrilheiro e derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista. Pouco tempo depois, em 1959, Fidel Castro e esse Che Guevara, eles entram num conflito com o exército desse Fulgêncio Batista. Os irmãos, né, os dois Castro lá, o Fidel e o Raul Castro, e mais Che Guevara, vão para essa Sierra Maestra onde eles já tinham tomado. Iniciam uma série de ataques como forma de quê? De enfraquecer o governo de Fulgêncio Batista. Essa série de ataques recebe o nome de Revolução Nacionalista de 1959. E eles faziam sequestros, né? Eles faziam vários movimentos como uma forma de chamar a atenção da opinião pública. Eles vão sequestrar até um corredor de Fórmula 1, Juan Manuel, era um corredor famoso da época. Eles sequestram o homem como uma forma de chamar a atenção da opinião pública para o tipo de governo que eles estavam tendo. E aí esse movimento começa a ganhar várias adesões, tá? Dos camponeses, já que Cuba, né, era cedida, né, grandes latifundiários. E aí, em 1º de janeiro de 1959, ocorreu a tomada de Havana. Fulgêncio Batista foge e aí é consagrada a revolução, de fato, a Revolução Nacionalista. Daí é formado um governo que tem a prioridade de atender as necessidades e os interesses do povo cubano, tá? Em 1961, Fidel Castro se torna o primeiro ministro e promove grandes reformas na economia, na alfabetização das crianças, na reforma agrária, na nacionalização de bancos. Ainda em 1961, tem uma conferência dos Estados Americanos, né, em Punta del Este. E aí o governo americano expulsa a delegação cubana dessa conferência. E aí, quando Cuba é expulsa dessa conferência, ela se aproxima da União Soviética, que é um bloco liderado pela União Soviética, né? E quanto mais Cuba e a União Soviética se aproximam, mais os Estados Unidos ficam incomodados com isso. Lembra, Estados Unidos e União Soviética viviam as turras, né? Olha a Guerra Fria, não se esqueça. E aí, Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, que era então presidente dos Estados Unidos, resolve o quê? Ele resolveu contra-atacar. O que ele vai fazer? Ele vai patrocinar contra-revolucionários cubanos, ou seja, ele vai patrocinar aquelas pessoas que queriam uma mudança em Cuba, só que não queriam apoiar os revolucionários. Eles não queriam uma forma de acertar as coisas em Cuba através de revoluções. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai treinar soldados fortemente armados, né? E com o objetivo de derrubar o governo de Fidel. Isso tudo, gente, apoiado aí pela CIA, né? Que é a
Agência de Inteligência lá dos Estados Unidos, né? Fugiu lá o nome. Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Essa tentativa de derrubar o governo de Fidel ocorreu com a invasão da Bacia dos Porcos. E os Estados Unidos perdem. E aí, a partir disso, Fidel diz que Cuba vai ser um país comunista, apoiado, logicamente, pela União Soviética. Cuba ingressa nesse bloco socialista, cria um partido comunista e, para escapar do bloqueio dos Estados Unidos, um dos acordos assinados por Fidel e por Nikita Khrushchev, né, que era o primeiro-ministro da União Soviética na época, foi o de instalar mísseis soviéticos na ilha de Cuba. A União Soviética começou essa instalação dos mísseis na ilha de Cuba, e quando o serviço secreto americano descobre, se iniciou assim, um movimento de maior tensão em toda aquele clima de Guerra Fria, né? Porque a União Soviética estava fazendo alianças e Cuba era um lugar estratégico. E aí, quando esse movimento de Guerra Fria, que nós já estudamos sobre isso, o que ela faz? Ela leva o mundo a um desassossego, uma possível terceira guerra mundial, só que agora de repercussões nucleares. O mundo todo, né, sofreria. Então, essa possível terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética, as duas com mísseis nucleares, abalou todo o mundo, né? Os Estados Unidos haviam feito um bloqueio naval a Cuba em outubro de 1962, e esse fato deixou os dois governos muito tensos, ainda mais que os dois tinham mísseis, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né? A União Soviética questionava o fato dos Estados Unidos ter uma base nuclear também na Turquia. E após 13 dias de intenso conflito, os dois países, o que eles fazem? Entram num acordo de paz, né? Os soviéticos retiram os mísseis de Cuba, os Estados Unidos fazem lá o acordo de que vão respeitar o governo de Fidel e ninguém invadia mais Cuba, tá? Esse período foi conhecido aí como a crise dos mísseis, certo? Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo.